Bem-vindo ao canal mais abençoado e louco. Louco, mas é claro, por Jesus. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos iniciando mais uma videoaula. E você é o nosso convidado especial para ficar conosco até o final desse vídeo. Com certeza você vai adquirir muito conhecimento e subsídio para licionar no próximo domingo na sua classe, né? EBD em casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Lição de número 3. Essa lição será licionada no dia 15 de outubro de 2023, Dia do Professor. Não esquecendo que nesse dia você vai ter que fazer, menção sobre o Dia do Professor, do Teacher, da peça fundamental da Escola Dominical, que é o professor da EBD. O tema da nossa lição é missões transculturais no Antigo Testamento. Então nós vamos ver hoje missões transculturais no Antigo Testamento, Se você não sabia que no Antigo Testamento também houve missões, então hoje você vai saber, ter conhecimento de perto que no Antigo Testamento também se fez missões. Texto áureo, disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49 e verso 6. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, essa lição é uma lição abençoada. Já te peço para você pegar a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia, para ficar conosco até o final desse vídeo. Com certeza você vai adquirir bastante subsídio para você licionar na sua próxima aula, na sua igreja, no próximo domingo, dia 15 de outubro, ok? Então fique conosco. Se você não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva em nosso canal, nos ajude aí, ok? Compartilhe nossos vídeos e dá o seu joinha. Assim você estará contribuindo com o nosso canal, para que ele possa ser mais visualizado na internet e que o nome de Cristo cresça, e seja propagado para todas as pessoas e eles venham ao conhecimento de Deus, aceitar a Jesus como Salvador. Leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, aliás, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9. 1 Reis também, versículo 17 ao versículo 18, do capítulo 17 de 1 Reis. Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e verso 12, Está aí essa lição se retratando, fazendo menções desses dois missionários, no Antigo Testamento, ok? Evidência de missões através desses dois profetas, do profeta Elias e do profeta Jonas, ok? Não vamos fazer leitura não vamos fazer a leitura bíblica para nós ganharmos tempo, ok? Mas aqui está falando do profeta Elias, ali na casa da viúva, na cidade de Serapta, e também Jonas ali em Nínive, pregando a palavra de Deus. Então aqui está mencionando, dois profetas que também evidenciaram missões no Antigo Testamento. Okay? Sem perca de tempo, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos principais. Primeiro tópico, nós temos aqui no primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No segundo tópico da nossa lição, o amor de Deus para com as outras nações. E no terceiro tópico, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Iniciando então a nossa lição, sem mais demora,
na introdução, ok? Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua revelação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serapta e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade, a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missões ou de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então hoje, é lógico, a missões hoje, ela é mais nítida, né? Ela é mais visível, plausível, mas no Antigo Testamento é como se estivesse entre linhas, mas o povo de Israel foi um povo escolhido para propagar para as outras nações, né, o Deus único, o Deus verdadeiro, para eles pregarem o monoteísmo, que só há um Deus, né, que pode salvar o homem. Mas Israel falhou, mas ele foi escolhido para essa missão, com esse propósito por Deus, tá? Então, avançando aqui no primeiro tópico da nossa lição, um povo escolhido para um propósito missionário, ok? Primeiro ponto, o plano de Deus. Quais foi o plano de Deus para esse propósito? O Senhor nosso Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Nós vimos isso no livro de Gênesis, capítulo 12, 3, tá? Através de Abraão. Também em Mateus 24, confirmando essa verdade, Mateus 24, versículo 14, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, né? Ao 20, onde diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, né? Ide por todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-as, né? Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai, né, Deus, chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunho de Deus. Isaías 42, versículo 5 ao 7, e Isaías 43, versículo 10 ao 13. Então esse foi o plano de Deus para a nação de Israel, para ser uma nação missionária e pregar o poderoso nome de Jeová, tá? Então Israel deveria atrair as nações para obedecer a Deus, e ele seria o mediador entre Deus e as nações. Então Israel foi, né, chamado para esse propósito, para mediar entre Deus e as nações, e ensiná-las, né, o monoteísmo, que é um Deus único, né, um Deus acima de todos, tá? Mas Israel, infelizmente, fraquejou, né, nesse projeto de Deus. Mas mesmo assim, Deus os guardou e os amou, porque o amor de Deus aqui, ele é incondicional, ele amou o homem de uma forma incondicional, embora a salvação seja condicional. Avançando para o segundo ponto, a falha de Israel. Vamos ver aqui a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a provocação de ser testemunha para Deus. Nesse aspecto são muitos, ou seja, a vocação de ser testemunha para Deus, nesse aspecto são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios do israelita, da sua obediência, idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ezequias 22, do 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção
para as nações. Embora Israel, né, tenha desobedecido a Deus, eles não deixaram de ser bênção para as nações, né? Então, os israelitas cometeu 3 grandes erros. Quais são os 3 grandes erros que os israelitas cometeram? Eles se contaminou com as religiões pagãs da sua época. Esse foi o primeiro erro, Ezequiel 23 e 30. O segundo erro, eles se tornaram, né, soberbo e de dura cerviz. Tá? Eles não obedeciam a Deus, não viravam, né, cerviz aqui do pescoço, endureciam e não se inclinava, né, a olhar para Deus e obedecer a sua palavra. Tá? Então eles se tornaram de dura cerviz, Deuteronômio 9 e o verso 6. Tá? No terceiro, Israel deixou de ser testemunha do Senhor, Ezequiel 2 e 13. E a quarta colocação sobre esse segundo ponto, a falha de Israel, nós temos que, apesar de Israel ter falhado, Deus ainda os guarda por amor a ele mesmo e por amor a Davi. E Deus os guardou. Por esse motivo, né, o monoteísmo pôde ser conservado na terra, e isso serviu de bênção para todas as nações. Olha aí, né? Apesar de Israel ter falhado, né, cometido todos esses erros, seguindo as nações pagãs, né, sendo de dura cerviz, tá? Deixando de ser testemunha, Deus os conservou, os guardou, e através deles foram propagado o monoteísmo, o Deus único, e isso serviu de bênção para todas as nações. Tá? Avançando para o terceiro ponto, a contribuição de Israel para o mundo. Né? Israel, mesmo desobedecendo, ele contribuiu para o plano missionário de Deus para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram o Antigo Testamento, né? Voltando, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, ou traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus, mantém viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Olha aí a bênção, né? Deus usando o povo de Israel, mesmo ele sendo rebelde na presença de Deus. João 4 e 42. Então, Israel, ele foi abençoado mesmo ele seguindo as nações pagãs, sendo de dura cerviz e deixando de ser testemunho de Deus, Deus ainda os conservou. Por meio de Israel, o mundo recebeu várias bênçãos, sem dúvida, tá? Destacamos 3. Primeiro, o mundo teve o conhecimento do verdadeiro Deus e da fé, né, monoteísta, Deuteronômio 32, Deuteronômios 32 e 39, tá? Então, eles tiveram, o mundo teve, né, esse conhecimento do Deus verdadeiro e da fé monoteísta, da fé em um único Deus, tá? Mono quer dizer único, ok? Segundo, a segunda bênção que o povo de Israel trouxe às nações, tá? Por meio de Israel, tá? O mundo foi presenteado com a palavra de Deus escrita. Tá? Escrita. Porque Israel, ele, né, os rabinos ali, eles escreveram no grego, né, eles transcreveram da Bíblia, da língua hebraica, para o grego, ok? Então, eles contribuíram por meio da palavra escrita. Ou seja, nós temos 3 meios, né,
de Deus falar com o homem. Primeiro, pela criação, revelando-se, né, pela criação. Segunda via, né, nós temos pela a espiritualidade, tá? E também agora, né, nós temos Êxodo 34 e 27. E a terceira via, pela a escrita. Então Deus se revelou ao mundo, né, dessas três formas, ok? Graças a Deus por isso. Então Israel contribuiu, né, dessa forma. Nós temos aí, né, o terceiro ponto, né? Por meio de Israel, o mundo recebeu a presença de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1 e verso 1, e Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 17. Então, por meio de Israel, o povo, o mundo recebeu a presença do Senhor Jesus. Tá? Isso é uma bênção. Então, de uma forma ou de outra, Israel foi guardado por Deus para que pudesse ser abençoado todas as nações através deles e Jesus Cristo ser conhecido de todos nós, e aqueles que o aceitaram como Salvador, com certeza será salvo. Então, avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, o amor de Deus para com outras nações. Aí é o terceiro tópico. No primeiro ponto, os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, os olhos de Deus sobre todos os povos. James Brown, erudito em missiologia, que escreveu sobre o fundamento do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso no capítulo 40 e o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Na ida do profeta Elias a Serapta, e no livro do profeta Jonas, nós vemos isso. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os remidos, né? Isaías 45, 6 ao 22, Isaías 49, 6, 52, Isaías 52 e 10, tá? 49, 6, 52 e 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Tá? Então, isso é evidente. Essa era a preocupação de Deus, né, com as nações. Então, Deus amou o mundo de outra maneira, que Ele escolheu uma nação, não discriminando as outras, mas que por ela o nome dele fosse propagado e chegasse ao conhecimento de tudo, né, a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Tá? Então, o fato de Israel ter sido escolhido por Deus, tá, não significa que Deus tenha rejeitado as demais nações. Não, tá? Porque em Novo Testamento diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então, o fato de Deus ter escolhido Israel para ser a nação mediadora entre as outras nações e Deus, não diz respeito a Deus discriminar, mas Ele queria que todas as nações, né, fossem alcançadas através de Israel, né, da pregação da fé no único Deus, ok? Foi esse o plano e o objetivo de Deus, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira. Eu queria que todas as nações se chegassem a Ele através de Israel. Mas Israel falhou, mas Deus os guardou para que viesse através deles até nós o Senhor Jesus Cristo. Avançando para o segundo ponto, a viúva de Serapta, tá? E o profeta Elias. Olha aqui, né, a evidência de missões no Antigo Testamento através do profeta Elias e depois vão ver através do profeta Jonas. Então, Serapta é uma antiga cidade fenícia localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Serepta, tá? A casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa.
já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. E em seguida os filhos dela adoeceu e morreu. Nesse momento, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa, que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou a vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17 e 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Olha a missão transcultural, né? Elias, ele fez uma missão completa. Além de pregar ali para aquela mulher viúva, ele realizou um milagre, como está escrito, né, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem, né? Porão a mão sobre os enfermos, o curarão, e também ressuscitaria os mortos. Olha aí, cumprindo, né, essa promessa missionária lá no Antigo Testamento, através da pessoa do profeta Elias. Então, ele deu-se conhecido, né, dessa estrangeira, uma missão transcultural, né, através da pregação de Elias, dessa ação missionária de Elias na casa da viúva de Serapta, ok? Ou Serapeta, como queira dizer, tá? O P muda aqui, tá? Nos traz aí, talvez uma divergência na pronúncia, né? Serapta ou outros dizem Serapeta, né? Mas na realidade é Serapta, né? Porque o P fica, né, como se tivesse um I, Serapta, ok? Avançando para o terceiro ponto, a missão de Jonas em Nínive. Agora nós vamos ver outra evidência de um missionário no Antigo Testamento, né? Vimos de Elias, agora vamos ver de Jonas, tá? Jonas no Antigo Testamento, ok? Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Esse é o tema do livro de Jonas, ok? A misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas capítulo 1, verso 2, Jonas capítulo 3, verso 2, Jonas capítulo 4, verso 4 ao 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu uma ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juiz divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum capítulo 1 e verso 11, Naum capítulo 2 verso 12 e 13 e Naum capítulo 3 verso 1, 4, 16 e 19. A Bíblia de Estudo Pentecostal fala sobre isso, ok? Ao comentar o capítulo 3 do livro de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notável da história, quando o rei de Nínive, né, conclama a todos a um jejum. Olha aí, um rei pagão, ouvindo a mensagem de Jonas, se converteu e conclamou, né, um jejum geral. Até os animais jejuaram, ok? E vestiram de saco e jogaram cinza em suas cabeças em sinal de humilhação, para que a cidade não fosse destruída, tá? Pela ira de Deus, ou pela justiça de Deus, melhor dizendo, tá? E a oração, e por isso o juiz não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda, né? Ele mostrou para Jonas, né, através daquela aboboreira que nasceu quando Jonas estava no sol, para lhe fazer sombra, e a aboboreira nasceu num dia e morreu
no mesmo dia. E Jonas ficou sentido pela aboboreira, ok? E Deus falou assim, se você teve dó dessa aboboreira que nasceu, né, e logo morreu, por que eu não terei misericórdia de toda a nação de Nínive, né? Que não sabe discernir entre a direita e a esquerda. E assim ele mostrou a Jonas, né, convenceu ele que Deus ama a todos e não quer que nenhum homem se perca, né? Que nenhum homem vá para o inferno. Jonas 4 e 11. Aqui trazendo detalhes, né? Jonas foi o único pregador que não queria que as pessoas se convertessem com a sua pregação. Já hoje nós queremos, né, que multidões se convertam através da pregação da palavra de Deus e da nossa instrumentalidade. Mas Jonas foi um pregador diferente. Ele não queria que as pessoas se convertessem, né, por motivos, né, lógico, próprio dele, né? Alguns dizem que a nação ninivita, né, eles eram tão mal que eles também mataram alguns da família de Jonas, e por isso ele não queria que nenhum deles se convertesse, né? Mas a sua pregação foi tremenda, né? Teve um sucesso jamais visto, uma nação inteira, e foram poucas palavras, né? Embora ele pregou ali 3 dias, mas foram, né? Convertam-se, né? E como diz Deus, né? Senão o juiz de Deus virá sobre todos vocês. E foi um sucesso, toda a nação se converteu, né? Não temos exato quantas pessoas, mas eram muitas pessoas ali em Nínive, se converteram de uma vez só, através da pregação de Jonas, né? Maravilhas. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então nós vimos no primeiro tópico, ok? Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No segundo tópico nós vemos o amor de Deus para com outras nações, através dessas duas personalidades, né? Que é Elias e Jonas. E agora vamos ver no terceiro a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento, tá? A aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro ponto, a aliança de Deus, ok? Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, com certeza. Gênesis 3, verso 1 ao 6, Romanos 8 e versículo 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro 1, 19 e 20. Assim, ele estabeleceu alguma aliança com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia aliança denominada condicional e incondicional entre Deus e a humanidade. Então vamos ver agora sobre essas alianças, né? Então nosso primeiro ponto aqui da aliança de Deus, de acordo com a teologia bíblica, né? Nós vemos aqui que retrata algumas alianças de Deus para com os homens. Tá? Então nós vamos ver aqui, de acordo com a teologia bíblica, nós vamos conhecer algumas alianças de Deus para com os homens. Quais são elas? Primeira, a aliança edêmica, né? Deus coloca o homem ali num lugar confortável no Éden, né? Edêmica, né? Significa, a aliança edêmica significa Éden, tá? O homem estava ali protegido por Deus, abençoado no melhor lugar do planeta Terra. Depois, segunda aliança adâmica, né? Quando o homem peca após o seu pecado, Deus não abandona o homem, mas promete redimi-lo através do filho, né, da semente da mulher, que seria Jesus Cristo. E a terceira aliança noética, quando Deus destrói o povo por causa do pecado, né, o povo antediluviano, e salva Noé, que achou graça através de uma arca, né, no meio das águas, e para que o ser humano não viesse a ser totalmente destruído. Por amor ao homem, Deus fez isso, tá? A quarta aliança, abraâmica, tá? Através de Abraão, né, Deus fez ele pai de todas as nações, para que dele, né, formasse a nação de Israel, e ela viesse a ser testemunha na terra às outras nações, sobre o Deus Todo-Poderoso, e dela viesse o Salvador do mundo. Então,
Abraão é considerado nosso pai na fé, tá? E a quinta aliança mosaica, tá? Aliança mosaica, onde Moisés é um tipo de Cristo que resgatou Israel tirando-o do Egito. E Jesus vai nos resgatar, levando nós para o céu, todo aquele que o aceitar como Salvador. E a sexta aliança, a mais abençoada, né? A sexta aliança davídica, né? Que Jesus descendeu de Davi, tá? É descendente de Davi. Então, a aliança davídica, uma promessa, né, de salvação de todos os povos, daqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. E a mais abençoada e última aliança, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, né? A aliança chamada também a dispensação da graça, aonde Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo no primórdio dos tempos aquilo que Deus prometeu, de enviar o seu Filho para salvar o mundo. Jesus nasceu de uma virgem, cresceu, né? Não pecou, depois ele foi, né, crucificado, ressuscitado, e todos aquele que nele crê será redimido, né, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Olha que benção! Essa é a aliança que nós estamos vivendo, né? A nova aliança no sangue de Cristo, ou seja, a dispensação da graça. Avançando para o nosso último tópico, do terceiro tópico, a aliança incondicional e aliança condicional. Então nós vamos aprender sobre essas duas alianças, tá? A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, abrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, ao conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com que compactua, tá? Gênesis 12, verso 1 ao 4. A aliança condicional, então nós vimos sobre a aliança incondicional, né? Agora vamos ver a aliança condicional. É uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Então vamos aqui esclarecer melhor sobre a aliança condicional e aliança incondicional e aliança condicional. Então vamos aqui no primeiro subsídio da nossa lição, né? A aliança incondicional. Deus decidiu não rejeitar a humanidade devido ao pecado, mas antes amá-la eternamente, e nenhuma condição vai anular o amor de Deus pela humanidade. Olha aí, essa é a aliança incondicional. Deus resolveu amar o mundo de uma tal maneira que nenhuma condição pode anular esse amor de Deus pela humanidade. Está em Romanos 8, versículo 38 e 37. Então, essa é a aliança incondicional. Nada pode impedir de Deus amar o mundo, tá? Nada, nenhuma condição. Ele amou de uma tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sem acepção de pessoa. Esse é o amor incondicional de Deus. Agora vamos ao amor condicional de Deus, tá? Vamos ver aqui o amor condicional de Deus, subsídio para sua aula, né, no próximo domingo. Então, aliança condicional. Como é a aliança condicional? Ela requer uma condição. É lógico, a aliança condicional ela requer uma condição, ok? Se diz respeito a nós, tá? Diz respeito a perdoar e salvar da condenação eterna todos que se arrependerem dos seus pecados, né, e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então essa é uma aliança condicional.
tá? Não é uma vez salvo e para sempre salvo, não. Você aceitou Jesus, você é salvo, tá? Redimido pelo sangue derramado na cruz. Sem sangue não há remissão de pecado. Então você aceitou, você tem o novo nascimento, você passa pelo processo do batismo nas águas, né? Do processo, agora você vai ser participando da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, toda essa formalidade que tem, ok? Essa ordenança, porém, a santificação, ela é progressiva, né? Ela é progressiva, tá? Ela tem início, meio e fim. É santificar hoje, a partir que você aceitou Jesus Cristo, amanhã, até o arrebatamento. E o fim dela é depois que você for arrebatado. Então, essa é a condições para quem aceita Jesus Cristo, tá? Se ele sair dessas condições, tá? Deixar de santificar, abandonar a Cristo, continuar no pecado, então ele perde a salvação. Então a salvação, ela é condicional, ela não é incondicional, como dizem os calvinistas, né? Que uma vez salvo, salva para sempre. Não, Deus não tem um grupo predileto que foi predestinado à salvação e o outro que foi predestinado à condenação. Não, é o livre-arbítrio. O Espírito Santo faz você entender a palavra, te leva até a Deus, você aceita Jesus como Salvador, mas aí tem as condições. Você tem que permanecer firme, santificando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que ela se torne branca, ok? E aí você vai ser salvo, se você permanecer até o fim. Mas se você se arregar, se você deixar de obedecer, você perde a salvação. Então essa é a salvação, essa é a aliança condicional. Porém, a aliança incondicional é aquela que Deus, Ele ama o mundo, tá? Sem acepção de pessoa. Mas todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, será salvo. Porém, aqueles que não aceitar, serão condenados. Está em Marcos 16, 15 e está em Mateus 28, né? E o versículo 19 e o versículo 20, tá? Então essa é a aliança condicional. Que Deus abençoe sua vida. Estamos chegando ao final de mais uma lição, da lição 3, ok? Da terceira lição. Estamos fazendo aqui a conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para ele, somente para si. Tá? Israel não podia ser egoísta, ok? Tinha que transmitir a todos os povos, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmo 96 e 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento, para entender as missões no Novo Testamento. Tema da nossa próxima lição. Então, fique aí aguardando que na próxima lição tem muito mais subsídio e coisa boa para nós aprender. É uma lição abençoada, cujo tema, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na teologia, essa lição se trata da missiologia, né? Uma matéria abençoada, onde a gente aprende como fazer missão a todos os povos. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da sua família. Um beijão no seu coração e compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e dá o seu joinha para cooperar conosco. Um abração, queridos, e até a próxima aula no próximo domingo. Bye, bye!